Boa noite. Boa noite. A ministra do Supremo, Rosa Weber, rejeita o pedido da Procuradoria-Geral da República. E mantém o presidente Bolsonaro como investigado por suspeita de irregularidades na compra de vacinas indianas. O deputado Daniel Silveira descumpre a ordem do ministro Alexandre de Moraes de usar tornozeleira eletrônica. Ao se refugiar na Câmara, o deputado, que é réu por atos antidemocráticos, cria um embaraço entre legislativo e judiciário. A Polícia Federal conclui que não há indícios de crime do presidente Bolsonaro no inquérito sobre interferência política na instituição. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspende o atendimento depois de um ataque de hackers. A Rússia volta a bombardear a capital Kiev, na Ucrânia, ao contrário do que havia anunciado. O ator americano Bruce Willis anuncia uma pausa na carreira por causa de problemas de saúde. Brasileiros passam a comprar produtos com prazo mais curto de validade para pagar menos. Laboratórios reivindicam um reajuste de quase 11% nos preços dos remédios. O Jornal Nacional começa agora. O desemprego no Brasil afeta hoje todas as faixas etárias, mas atinge com mais intensidade quem está no começo da carreira ou tentando entrar no mercado de trabalho. A mais longa experiência profissional que a Samila leva no breve currículo é o desemprego. 3 anos de espera para quem tem só 22. Tenho vários amigos também, que é jovem, é desempregado, procura emprego e nada de resposta. Às vezes a gente se sente incapaz, porque a gente procura, acha que o erro é a gente. Historicamente, a taxa de desemprego na parcela mais jovem é sempre maior do que a média geral da população. E no Brasil, desde 2016, ela fica acima de 20%. São 6 anos em que pelo menos 2 em cada 10 jovens de 18 a 24 anos procuram, mas não encontram uma vaga de trabalho. Taxa de desemprego acima de 20% é uma média para o grupo com idade entre 18 e 24 anos. Mas num país desigual como o Brasil, essa estatística não dá conta das diferenças. Dados do Ministério da Economia mostram que se o jovem, que já sofre mais com a crise, for mulher e tiver pouca qualificação, a chance de encontrar um emprego é ainda menor. E isso não é só sobre o futuro deles, é sobre a falta de perspectiva para a economia do país. A gente tem menos dinheiro circulando na economia, o jovem não conseguindo trabalhar, ele acaba tendo que ficar dependente, muitas vezes de uma pessoa mais velha na família, produzindo uma geração de pessoas que não conseguem realizar seus sonhos, né? Não conseguem adquirir a independência financeira, muitas vezes, ou demoram para conseguir. E a gente tem evidências na literatura de que os jovens, quando ingressam no mercado de trabalho com um salário mais baixo, eles têm mais dificuldade de ver o aumento do salário ao longo do tempo. Eu gostaria de trabalhar com o cabelo, porque eu gosto de ver as pessoas bem, eu gosto de ver mulheres empoderadas. Quando eu não tinha filho era difícil, agora com meu filho é mais difícil ainda. Que a gente fala, você tem filho? Ah, tenho filho. Quanto tempo? 6 meses. Ah, tá bom, entre em contato. E nunca mais. Mas onde você morar? No Paraisópolis. Ah, nossa, já fica meio assim também, né? Um retrato dos problemas estruturais do país, na avaliação da economista Gabriela Chaves. É nesse momento que a gente vê a estruturalidade do racismo e da desigualdade de gênero que a gente tem nesse país. A gente está num contexto onde o desemprego está elevado dentro da sociedade brasileira e ele vai ser mais elevado ainda para aquela mão de obra que tem uma baixa qualificação e também uma baixa experiência. E o desemprego é tamanho que dentro dessa corrida, os grupos socialmente mais desfavorecidos são os que também vão se manter durante mais tempo desempregados, assim. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, prorrogou até junho a suspensão dos despejos e desocupações de imóveis urbanos e rurais ocupados por famílias vulneráveis. O prazo da lei de 2020 já havia sido prorrogado e venceria amanhã. O ministro considera que a situação ainda não está normalizada, mesmo com a melhora proporcionada pela vacinação, e que o aumento da inflação torna a medida recomendável. Muitos brasileiros desenvolveram hábitos novos de compra como uma forma de fugir da inflação dos alimentos. Um olho no orçamento, outro no prazo de validade.
Dona Efigênia passou a comprar produtos quase vencendo nas prateleiras para ver se o dinheiro rende mais. Por R$50 você leva um monte de coisa. Eu levo. Meu filho, eu faço milagre com o meu dinheiro. Quanto mais perto da validade, maior o desconto. Se eu for fazer uma compra dessa, das coisas que tem aqui, por exemplo, se eu gasto uns R$100, por exemplo, lá fora, aqui eu vou gastar no máximo 40. Então isso é muito vantajoso para a gente. E o que vence rápido tem que sair rápido. Aqui vale o clichê. A propaganda é a alma do negócio. Voltou a fartura, hein? Epa. 4 unidades, gente. É 4 unidades. Presunto. É presunto, hein? Nós temos uma rede social. Às vezes nós postamos que temos um produto que está vencendo em 3 dias, aí o desconto ele é maior e aí nós temos assim uma saída exorbitante. O pessoal está em busca de preço, né? De qualidade e preço. O foco desta outra loja em Belo Horizonte também são produtos perto de vencer. De 1 ano e meio para cá, o dono diz que as vendas aumentaram 50%. Todo dia tem procura, todo dia chega alguma coisinha na promoção. A gente coloca a porcentagem baixa, mas a gente ganha na quantidade. E não é para menos. A inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 10,5%. Praticamente a mesma da alimentação no domicílio, 10,1%. O que começou pela necessidade de economia acabou agradando a muita gente. O consumidor que consegue comprar produtos mais baratos, muitas vezes das mesmas marcas e das mesmas quantidades que ele comprava antes, o estabelecimento varejista que consegue vender, né, e não perder o seu cliente, deixá-lo satisfeito, e a indústria, né, porque muitas vezes esses descartes, essa perda por conta do vencimento, ela é uma perda compartilhada entre varejo e indústria. Mas quando você levar esses produtos para casa, o cuidado com a data de validade tem que ser redobrado. Tudo precisa ser consumido dentro do prazo estabelecido pela indústria. E congelar para ganhar mais tempo é estratégia proibida nesses casos. O estudo que é feito pela indústria, ele é feito para uma determinada condição que o alimento vai ficar exposto durante a vida de prateleira. Então, eu não posso, simplesmente pelo fato de ter mudado a temperatura, com isso me garantir que o alimento não vai me fazer mal. O que a gente sempre recomenda é que o alimento com data de validade vencida não deve, em hipótese alguma, ser ingerido. Confiar no cheiro e no gosto também não vale não. A gente não consegue ter só pelo paladar a sensibilidade de saber que ali já tem um micro-organismo em desenvolvimento. Quando a gente chega a perceber, é porque, na verdade, ele já passou muito de estragado. O mau odor pode nos dizer, sim, que o alimento está deteriorado. Agora, o bom odor não necessariamente pode nos dizer que ele está apto para consumo. Porque, ainda assim, a contaminação que está ali presente, ela não foi suficiente ainda para poder alterar essa característica, mas para o organismo ela já pode ser sensível e já disparar uma infecção ou uma intoxicação. Os laboratórios farmacêuticos estão só aguardando a autorização da Anvisa para aplicar um aumento de quase 11% nos preços dos remédios. 87 anos, aposentado. Seu Abrão sofre de pressão alta, diabetes. Tem tudo que tem direito e mais alguma coisa. Ele gasta R$ 900 por mês em 15 remédios e muita sola de sapato para conseguir preços mais baratos. A gente anda nessa drogaria, na outra drogaria, da outra vai em outra, fazer pesquisa de preço. Um levantamento do economista André Braz mostra que os idosos e as famílias mais pobres comprometem uma parte maior da renda com remédios. Quem ganha até um salário mínimo e meio deixa na farmácia quase 6% dos seus ganhos. Para quem recebe acima de 11 salários mínimos e meio, as despesas com remédios ficam abaixo de 3%, quase a metade. É um impacto super relevante porque a ele a gente deve somar também o previsto para o plano de saúde, que também deve ter um reajuste de 2 dígitos esse ano. Agora, os indivíduos que têm doenças graves, que exigem, né, um investimento grande em medicamentos, realmente podem comprometer parcela muito maior do salário. O índice de reajuste é calculado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que reúne vários ministérios. Leva em conta fatores como a inflação, o custo dos insumos
e a variação do câmbio. Segundo o Sindicato da Indústria Farmacêutica, o reajuste previsto é de até 10,89%, numa lista de 13 mil remédios. Mas isso ainda depende da aprovação do governo. O sindicato informou que, por lei, o reajuste já pode ser aplicado a partir de amanhã, mas a Anvisa afirmou que ainda não há data definida para o aumento deste ano. Dona Lúcia tem 90 anos. Ela tem problemas no coração e há um ano descobriu a doença de Parkinson. Toma 25 comprimidos por dia e gasta R$1.000 por mês com remédios, 1/3 da renda. A Miriam se antecipou ao reajuste e já garantiu os remédios da mãe para o mês que vem. É um ganho pequeno, mas pelo menos esse mês a medicação está salva. Mês que vem agora eu vou ter que aguardar, ver de fato qual vai ser esse aumento, como é que isso vai impactar e aí a gente tem que refazer todo esse orçamento de novo. A filha faz de tudo para que Dona Lúcia tenha uma melhor qualidade de vida, mas teme ser obrigada a cortar despesas fundamentais. Dá uma angústia, né? Eu fico sempre apreensiva até quando eu vou conseguir manter isso. Se tiver que mexer na medicação, enfim, nem sei o que vai ser. A seguir, a Ucrânia acusa a Rússia de não cumprir a palavra ao atacar a região de Kiev. O ator Bruce Willis anuncia uma pausa na carreira por problemas de saúde. Ucranianos relataram uma noite de bombardeios intensos, apesar da promessa da Rússia de recuar em algumas regiões. A Rússia ainda assombra cidades reconquistadas pela Ucrânia. Os cachorros abandonados correm ao lado de corpos em minas e Irpin. O pedido foi para a população ainda não voltar. O prefeito avisou que metade da cidade está destruída. Diz que Irpin não está livre sem a liberdade de todo o subúrbio de Kiev. O Ministério da Defesa russo explicou que está acontecendo um reagrupamento defensivo e que essas posições em torno de Kiev prenderiam as forças ucranianas à região, enquanto a Rússia foca no leste. O Kremlin prometeu ontem reduzir a atividade perto da capital, em Chernihiv. Logo, duas regiões onde a contraofensiva ucraniana teve sucessos. A Ucrânia até tem notado a volta de comboios russos para a Belarus, mas disse que isso já acontecia há mais de uma semana. A inteligência britânica afirmou que essa mudança de foco da Rússia é provavelmente uma admissão silenciosa de que a guerra está difícil no norte. Mas a Ucrânia acha que depois de passarem por concertos, esses blindados russos voltam para atacar e prevê que, se liberar mais cidades, vai ser acusada pela Rússia de minar o esforço pelo cessar-fogo. O prefeito de Kiev declarou que ouviu explosões a noite toda. A sirene, inclusive, tocou de madrugada. Os bombardeios também fizeram Chernihiv dormir mal. O governador disse que nunca viu as tropas russas cumprirem a palavra. O Instituto para o Estudo da Guerra enxerga a Rússia ganhando terreno em Kharkiv. O objetivo seria conectar a segunda maior cidade com Donbass. A Rússia quer criar um corredor dessa região separatista até a Crimeia, e Mariupol é a chave. A expectativa russa é de que a cidade portuária caia em questão de dias. Novas imagens de satélite mostram a destruição. Um bombardeio acertou um depósito da Cruz Vermelha. O presidente russo avisou a Emmanuel Macron que os ataques só terminam na rendição. O presidente da França tinha narrado por telefone um plano para a retirada de civis. E Putin aceitou aparentemente a proposta conjunta com Turquia, Grécia e grupos humanitários. O Kremlin anunciou hoje um cessar-fogo para a retirada de civis amanhã. O corredor humanitário começaria às 10 horas. A população seria transferida para Zaporizhia. O governo francês chamou a situação de catastrófica e cobrou proteção para quem quiser deixar a cidade. A França afirma que os civis precisam de acesso a comida, água e remédios. O menino só conseguiu sair machucado de Mariupol. E ele não para de perguntar pelo pai. O alto comissário da ONU para Refugiados disse que mais de 4 milhões de pessoas fugiram do país. Se contar os deslocados internos, 1 em cada 4 ucranianos deixou tudo para trás. O chefe da Agência de Alimentos da ONU alertou para a destruição de cidades portuárias também. David Beasley explicou que é o maior impacto à cadeia mundial de alimentos desde a Segunda Guerra. Ele disse que a Ucrânia era o celeiro do mundo. Agora tem filas de pão. O governo russo declarou nesta quarta-feira que há um longo caminho pela frente nas negociações de paz com a Ucrânia. Hoje, o Kremlin esfriou as esperanças de acordo entre Rússia e Ucrânia.
Não temos notícias promissoras das negociações de paz, disse o porta-voz. Dmitry Peskov até reconheceu como positiva a proposta por escrito da Ucrânia, mas sobre a Crimeia declarou que não há nada a discutir. A península é da Rússia, disse ele. O principal negociador do lado russo foi mais confiante e revelou as concessões que a Ucrânia está disposta a fazer: a recusa de adesão à OTAN, a renúncia às armas nucleares e a qualquer tipo de armas de destruição em massa, a renúncia a acolher bases e militares estrangeiros e o compromisso de realizar exercícios de tropas apenas com o consentimento dos Estados garantidores, o que deve incluir a Rússia. Se todas essas obrigações forem cumpridas, a ameaça de criação de uma base da OTAN bem na fronteira com a Rússia será eliminada, disse Vladimir Medinsky. Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continua pessimista. Não somos ingênuos, não vejo razão para confiar nas palavras de representantes de um país que continua a lutar pela nossa destruição, completou. O Ministério da Defesa ucraniano afirma que a Rússia está apenas reagrupando unidades para concentrar seus esforços no leste e que o recuo das tropas no norte, anunciado ontem, foi enganoso. A Rússia enviou hoje a Pequim o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Rússia e China, juntas, chamaram de ilegais e contraproducentes as sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e aliados contra Moscou. O presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Eles discutiram o impasse sobre o fornecimento de gás da Rússia para a Europa. O governo alemão hoje acionou um plano de emergência que pode levar ao racionamento de gás caso o abastecimento seja interrompido. O primeiro-ministro italiano também falou ao telefone com Vladimir Putin, que quer que a Itália pague o gás russo em rublos. O governo italiano já tinha rejeitado essa exigência junto com outros países da União Europeia. Mário Draghi voltou a pedir um cessar-fogo urgentemente. Segundo a imprensa americana, os serviços de inteligência dos Estados Unidos estão convencidos de que Vladimir Putin está mal informado sobre o desempenho dos militares russos na Ucrânia. E os responsáveis por isso seriam os assessores do presidente. 2 russos e um americano pousaram hoje no Cazaquistão depois de encerrar a missão deles na Estação Espacial Internacional. Touchdown. A terra em que Mark Vanderheim pousou nesta manhã está bem diferente daquela de onde ele embarcou para a Estação Espacial Internacional há quase um ano. Exatamente há 355 dias, um recorde de permanência no espaço entre os astronautas americanos. Vanderheim voltou à base de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo do módulo russo Soyuz, ao lado de 2 cosmonautas russos. A cooperação entre a NASA e a Agência Espacial Russa não foi afetada pelo conflito que acontece a 3.000 quilômetros dali e provocou uma enorme tensão entre Rússia e Estados Unidos. A atual tripulação conta com 3 americanos, 3 russos e um alemão. Desde o início da guerra na Ucrânia, outros planos no espaço envolvendo a Rússia foram alterados. A Agência Espacial Europeia adiou uma missão em Marte porque previa o uso de um foguete russo. E uma empresa britânica cancelou lançamentos que usariam foguetes russos. A colaboração entre russos e americanos na Estação Espacial Internacional já dura mais de 2 décadas. O símbolo da era pós-Guerra Fria foi uma prova de que os 2 países podiam trabalhar juntos e não apenas competir no espaço. Os preparativos para a viagem do astronauta americano começaram com o russo Anton Shkaplerov, passando o comando da estação ao americano Tom Marshburn. ISS is like symbol of the friendship and cooperations. A estação é um símbolo de amizade e cooperação. This is a very challenging time.
Antes do embarque, Van der Heijn disse que vivemos tempos desafiadores nas relações internacionais. A estação espacial é um exemplo do que a humanidade pode fazer quando cooperamos. É o caminho para encontrar a paz de que precisamos desesperadamente. O ator Bruce Willis, de 67 anos, anunciou uma pausa na carreira por causa de um problema de saúde. Ele é um dos artistas mais populares da geração dele. O que poucos sabem é que Bruce Willis era gago e superou o distúrbio para virar ator. Agora, enfrenta outro problema ligado à linguagem e que vai obrigá-lo a sair de cena. A família contou nas redes sociais. Aos incríveis apoiadores de Bruce, queremos compartilhar que nosso amado foi diagnosticado recentemente com afasia, o que está impactando as habilidades cognitivas dele. As afasias normalmente começam depois de lesões cerebrais, como derrames ou tumores, geralmente do lado esquerdo do cérebro, responsável pelas principais funções neurais da linguagem. O distúrbio afeta a capacidade de falar, ler, escrever e compreender palavras. É claro que, independentemente da causa, a afasia tem um impacto enorme no dia a dia de todos nós. Mesmo afasias leves são bastante perturbadoras, né, para interação social, para atividade profissional, para o dia a dia das pessoas. E isso, para um ator ainda mais, que usa a palavra como uma das suas ferramentas mais importantes, é bastante impactante, sem sombra de dúvida. Hi, Mom! Nascido na Alemanha, filho de um soldado americano com uma garçonete alemã, Willis estourou na televisão ao lado de Sybil Shepherd, na série A Gata e o Rato. O papel do detetive sarcástico rendeu um convite para encenar um policial espirituoso na telona. E assim nasceu John McClane, de Duro de Matar. Fez tanto sucesso que Willis foi chamado para encarnar o personagem outras 4 vezes. A brasileira Jennifer Arantes trabalhou durante 3 anos com a família do ator. Gente como a gente, super educado, simples. Bruce Willis fez quase 150 filmes e até pouco tempo atrás continuava tão ativo que só neste ano há a previsão de lançamento de 11 produções com a participação dele. Em 2013, falou sobre aposentadoria ao Fantástico. Raramente isso passa pela minha cabeça. Eu não me sinto mais velho. Eu faço tudo num ritmo acelerado, divertido. Como você acha que ele está lidando? Deve estar sendo um momento muito triste para ele, porque ele ama o que ele faz. Só quem trabalha com o que ama o que faz entende o que ele está passando, o que ele está sentindo agora. A seguir, a Polícia Federal conclui que o presidente Bolsonaro não interferiu politicamente na instituição. A ministra do Supremo, Rosa Weber, rejeita o pedido da PGR para arquivar a investigação sobre Bolsonaro no caso da vacina Covaxin. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial de um antiviral para pacientes de Covid. O medicamento Paxlovid, produzido pela Pfizer, é de uso adulto e com venda sob prescrição médica. Estudos indicam que o remédio reduz em 89% o risco de hospitalização ou morte de adultos vulneráveis que contraíram Covid. O remédio não previne a doença. Isso é tarefa das vacinas. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da vacinação e da pandemia. Fábio Turci, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite para todos. O Brasil teve 276 mortes nas últimas 24 horas. No total, foram 659.570 óbitos. De ontem para hoje, tivemos 30 mil novos casos conhecidos. O total passa de 29.900.000. As médias continuam em queda. A de casos está em 26.180 por dia, menos 34% em relação a 2 semanas atrás. A média de mortes caiu 36%. O país tem, em média, 215 mortes por dia. Agora a vacinação. 80,19% dos brasileiros que têm 5 anos ou mais receberam as 2 doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 47,60% da população com 18 anos ou mais. Os estados que aparecem em verde escuro no mapa
estão mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo foi o primeiro a atingir 90%. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Fábio. Boa noite para você. O Ministério da Saúde procurou o Jornal Nacional para corrigir uma informação que nós publicamos ontem, segundo a qual o Ministério havia comprado mais de 476 milhões de doses de vacinas contra a Covid. O Ministério afirma que esse foi o número de doses distribuídas, que 400 milhões foram aplicadas e que contratou 650 milhões de doses. O Ministério da Saúde divulgou esses números em resposta ao relatório mundial da Anistia Internacional, que denunciou falhas do governo brasileiro na gestão da pandemia. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin. O caso foi revelado na CPI da Covid. Em julho do ano passado, o deputado Luiz Miranda, do Republicanos, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, denunciaram aos senadores supostas irregularidades nas negociações da pasta para a compra da vacina Covaxin. Segundo eles, o alto escalão do Ministério da Saúde fez pressão para acelerar o processo com a empresa intermediária, que tinha um valor 4 vezes maior do que o da AstraZeneca da Fiocruz. Os irmãos afirmaram que relataram todas as suspeitas ao presidente Jair Bolsonaro em um encontro no Palácio da Alvorada em março do ano passado e que o presidente não teria comunicado o caso a autoridades. Em abril, a Polícia Federal começou a apurar se Bolsonaro cometeu crime de prevaricação, quando um agente público toma conhecimento de supostas irregularidades na administração pública e não comunica o fato a autoridades. Em depoimento à PF, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o presidente pediu a ele, informalmente, a apuração das suspeitas de irregularidades relatadas pelos irmãos Miranda. Em agosto, só depois que as denúncias vieram à tona, o Ministério cancelou o contrato. No mês passado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seguiu o entendimento de um relatório da Polícia Federal e pediu o arquivamento do inquérito. Aras afirmou que Bolsonaro não tinha obrigação de comunicar a órgãos de controle as suspeitas de irregularidades, porque isso não faria parte das funções do cargo de presidente da República. Mas, na decisão divulgada hoje, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, discordou das conclusões da Polícia Federal e da PGR. A ministra afirmou que não é possível encerrar a investigação a partir do entendimento de que Bolsonaro não teria obrigação funcional de comunicar supostos crimes e que é preciso apurar se há indícios de prevaricação. Na decisão, a ministra afirma que não formula qualquer pré-juízo sobre a culpabilidade do presidente e que o Ministério Público não tem a função de intérprete definitivo das leis penais do país. Segundo a ministra, ao recusar o pedido de arquivamento, o Supremo não estaria ferindo a autonomia da PGR. Rosa Weber disse que, pelo entendimento da Procuradoria, a autoridade máxima do Poder Executivo Federal estaria autorizada a permanecer inerte, mesmo se formalmente comunicada da existência de crimes funcionais em pleno curso de execução no primeiro escalão do governo. E afirmou que o presidente da República também é súdito das leis e que, por isso, não pode se omitir ao ser diretamente notificado sobre a prática de crimes funcionais, consumados ou em andamento, nas dependências da administração federal direta. Ao presidente da República não assiste a prerrogativa da inércia, nem o direito à letargia, senão o poder-dever de acionar os mecanismos de controle interno legalmente previstos, a fim de buscar interromper a ação criminosa. A ministra Rosa Weber devolveu o inquérito para a Procuradoria-Geral da República e determinou que o Ministério Público adote as providências cabíveis. Mas na decisão, a ministra não detalhou quais ações podem ser tomadas. O procurador-geral Augusto Aras afirmou à TV Globo que vai recorrer ao plenário do Supremo, porque, segundo ele, a PGR tem o poder de decidir sobre o arquivamento ou não de uma investigação. Num outro inquérito, a Polícia Federal concluiu que o presidente Bolsonaro não interferiu politicamente na instituição. O inquérito foi aberto em abril de 2020 a pedido da Procuradoria-Geral da República para averiguar informações apresentadas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao se demitir dias antes, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Moro afirmou que essa interferência se deu com a exoneração do diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, com a indicação de Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro.
Moro também afirmou que o presidente tentou trocar o superintendente da PF no Rio. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. Moro afirmou que o desejo de interferência política teria ficado claro na reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Num dos trechos da reunião, o presidente Bolsonaro reclama que não recebe informações e, dizendo um palavrão, diz aos ministros que não vai esperar que sua família ou amigos sejam prejudicados para fazer trocas na equipe. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. O presidente Bolsonaro afirmou que nesse momento estava se referindo a uma tentativa, sem sucesso, de trocar a segurança pessoal sua e de sua família no Rio de Janeiro. Mas uma reportagem do Jornal Nacional mostrou que 28 dias antes da reunião, o presidente trocou o comando da sua segurança, o que indica que o presidente não tinha motivo para se queixar de não conseguir alterar nomes da sua segurança. No relatório divulgado hoje, a PF afirma que não há elementos mínimos suficientes para afirmar que os atos de exoneração e nomeação do diretor-geral da PF foram praticados para atender interesses pessoais ou políticos do presidente da República ou de seus filhos e políticos aliados. Ainda de acordo com o documento, mesmo na hipótese de que o ato de exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo, para a nomeação do DPF Ramagem tenha infringido princípios da administração pública, sobretudo o princípio da impessoalidade, não há nos autos indícios consistentes que corroborem com essa tese. O inquérito também investigou a conduta de Sérgio Moro ao afirmar que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Hoje, a PF afirmou que não houve comportamento de Moro que ferisse a lei penal e, por isso, pediu o arquivamento da investigação. Segundo o documento, não há elementos indiciários que demonstrem a falsa imputação de crime pelo noticiante, o que enseja igual arquivamento. Hoje, depois de quase 2 anos de investigação, a Polícia Federal concluiu pelo arquivamento do inquérito. De acordo com o documento, nenhuma prova consistente foi encontrada. Muito pelo contrário, todas as testemunhas ouvidas foram assertivas em dizer que não receberam orientação ou qualquer pedido, mesmo que velado, para interferir ou influenciar investigações conduzidas na Polícia Federal. O Ministério da Educação anunciou que o ex-ministro Milton Ribeiro não vai atender ao convite para comparecer à Comissão de Educação do Senado amanhã. Os senadores planejavam ouvi-lo sobre suspeitas de corrupção e sobre a afirmação dele de que, no cargo de ministro, priorizava solicitações intermediadas por um pastor, porque se tratava de um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro. O ofício foi encaminhado pelo Ministério da Educação ao presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB. Informa a impossibilidade do comparecimento de Milton Ribeiro, tendo em vista a publicação do decreto do dia 28 de março, que oficializou a exoneração dele do cargo. O documento é assinado por Marcelo Mendonça, chefe da Assessoria para Assuntos Parlamentares do MEC. O principal ponto que os senadores queriam esclarecer é a declaração de Milton Ribeiro de que o governo priorizava prefeituras que pediam recursos por intermédio do pastor Gilmar Santos, que não tem cargo no ministério. Num áudio divulgado pela Folha de São Paulo na semana passada, o ex-ministro disse que esse foi um pedido do presidente Bolsonaro. A prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar.
O senador Marcelo Castro afirmou que, ao fugir de dar explicações, Milton Ribeiro confirma a culpa e diz que é preciso entender como Bolsonaro teria feito esse pedido especial. No áudio do ministro, ele diz claramente que estava cumprindo determinação do presidente da República. Mas, posteriormente, em nota, ele diz que não foi isso, que foi mal interpretado, que o presidente apenas pediu para que ele recebesse os pastores. Evidentemente que isso ficou uma dúvida. Outro ponto que a comissão queria esclarecer era se o ex-ministro sabia que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura intermediavam o repasse de recursos da educação. Prefeitos denunciaram que os dois exigiam propina em dinheiro, em ouro e até por meio da compra de bíblias na editora de um deles. Milton Ribeiro disse que soube de irregularidades em agosto de 2020, mas o ex-ministro só pediu uma investigação da Controladoria Geral da União um ano depois. Por que demorou tanto? E por que, depois de encaminhar as suspeitas à CGU, Milton Ribeiro continuou a receber os pastores em reuniões no seu gabinete? Hoje, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o secretário executivo do MEC, Vitor Godoy Veiga, como ministro interino. E o gerente de projetos da Secretaria Executiva da pasta, Luciano de Freitas Mussi, foi demitido. Mussi tinha sido indicado ao cargo por Gilmar e Arilton. Para os senadores, a exoneração de Milton Ribeiro não muda nada. Não anula as denúncias que ele precisa explicar. A única mudança é a instância em que será investigado, já que, como ex-ministro, não tem mais o foro privilegiado. Assim, o inquérito da Polícia Federal, aberto por determinação da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pode agora ser enviado para a Justiça Federal do Distrito Federal. E a PF e o Tribunal de Contas da União seguem com outras frentes de investigação. Hackers atacaram o sistema do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Todos os serviços do tribunal estão indisponíveis. A torre de 25 andares na Avenida Paulista abriga o maior tribunal regional federal do país. Os 43 desembargadores cuidam desde ações criminais até previdenciárias nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Hoje à tarde, a corte parou. O primeiro aviso indicava que vários sistemas estavam indisponíveis. Horas depois, o TRF-3 confirmou que tinha sido vítima de um ataque cibernético que tornou indisponíveis todos os serviços prestados pelo tribunal, o que inclui audiências e julgamentos. A nota destaca que não houve comprometimento dos dados armazenados. A presidente do TRF-3, desembargadora Marisa Santos, determinou a suspensão do atendimento ao público externo nos fóruns, onde funciona a Justiça de primeiro grau. Autorizou o trabalho remoto e suspendeu os prazos dos processos físicos e eletrônicos hoje e amanhã. Em janeiro do ano passado, o TRF-3 já tinha sofrido um ataque hacker. A investigação da Polícia Federal identificou 2 responsáveis. Os homens que em 2021 invadiram o sistema de processos eletrônicos do tribunal conseguiram adulterar documentos, inclusive um parecer do Ministério Público. E até se colocaram como beneficiários de pagamentos em 2 processos de R$800 mil. Os hackers foram condenados à prisão e o ataque de hoje já está sendo investigado pela Polícia Federal. Esse especialista em segurança digital diz que desligar todo o sistema, como fez o TRF-3, é o melhor caminho para evitar um dano maior. Esse tipo de ataque geralmente interessa a grandes grupos organizados que sequestram dados e informações e acabam vazando esses dados para a população ou quadrilhas que negociam dados e vendem informações pessoais. Então, a primeira medida a ser tomada sempre é desligar a infraestrutura para conseguir dimensionar e até entender como que funcionou a dimensão e a expansão do ataque. O deputado Daniel Silveira, que atualmente está sem partido, se recusou a cumprir a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para colocar uma tornozeleira eletrônica. Ele é réu por atos antidemocráticos e, ao se refugiar na Câmara dos Deputados, criou um embaraço entre o Legislativo e o Judiciário. Daniel Silveira buscou refúgio no plenário depois de passar a noite no gabinete.
O deputado é réu por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Foi preso no ano passado depois de divulgar um vídeo ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, ele fez apologia ao AI-5, o ato de repressão mais duro da ditadura militar, e também pediu a destituição dos ministros do Supremo, o que é inconstitucional. Ele foi solto em novembro com a condição de não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais. Mas, segundo a Procuradoria-Geral da República, continuou participando de eventos públicos para ameaçar a democracia, as instituições e ministros do STF. A Procuradoria cita como exemplo o encontro com o empresário Otávio Facuri, em São Paulo, no dia 21 de março, e afirma que o deputado voltou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes nesse evento. Por isso, a PGR pediu novas medidas restritivas contra o deputado, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos. Ontem, Alexandre de Moraes ordenou a colocação imediata da tornozeleira e autorizou que, se fosse necessário, a PF e a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal entrassem na Câmara para cumprir a ordem. No fim da manhã de hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou uma nota em que afirma, abre aspas, decisões judiciais devem ser cumpridas, assim como a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser preservada. Sagrada durante as sessões, ela tem também dimensão simbólica na ordem democrática. Ideal que o STF analisasse logo os pedidos do deputado Daniel Silveira e que a Justiça siga, a partir desta decisão, mais ampla da nossa Corte Superior. Condeno o uso midiático das dependências da Câmara, mas sou guardião da sua inviolabilidade. Não vamos cair na armadilha de tensionar o debate para dar palanque aos que buscam holofote. Seria desejável que o plenário do STF examinasse esses pedidos o mais rápido possível e que a Justiça siga a partir dessa decisão final da nossa Corte Suprema. Fecha aspas. O superintendente da Polícia Federal, Vitor Carvalho dos Santos, chegou à Câmara no meio da tarde de hoje. Em um ofício, o delegado pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, que determinasse que a Polícia Legislativa cumprisse a decisão ou que autorizasse o acesso de agentes da PF para executar a medida. A Secretaria de Execuções Penais do Distrito Federal também tentou, mas Daniel Silveira se recusou a assinar o documento de ciência da decisão de Alexandre de Moraes e o termo de recusa da instalação da tornozeleira. No início da noite, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PSD, reagiu à tentativa de Silveira de se refugiar na Câmara para não cumprir a decisão do ministro do Supremo. Afirmou que a inviolabilidade a que Lira se referiu estava restrita ao plenário e deixou claro que a Câmara não será um anteparo para impedir o cumprimento da decisão judicial. Nenhuma decisão judicial será cumprida dentro do espaço do plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que decisão judicial, por mais questionável que seja, ela não se questiona, ela se cumpre e se contesta. Nós não podemos obrigar o deputado Daniel a colocar a tornozeleira, mas também não temos como desobrigar o Poder Judiciário a fazer cumprir a sua decisão. No Supremo, a defesa de Daniel Silveira pediu ao ministro Alexandre de Moraes que suspendesse a medida. Segundo os advogados, o uso da tornozeleira impede o exercício da atividade parlamentar e, por isso, deveria ser autorizado pela Câmara. Mas, ao determinar a medida, Alexandre de Moraes afirmou que a tornozeleira não é impedimento para o mandato e que a Câmara não precisaria ser comunicada nem validar a decisão. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, marcou o julgamento da ação penal contra Daniel Silveira para o dia 20 de abril. Bom, pouco depois das 8h30 da noite, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu inquérito contra Daniel Silveira por desobediência judicial. O Júlio Mosquera tem mais detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Júlio. Boa noite para você, Renata, ao Bonner também e a todos que nos assistem. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes impôs multa diária de R$15 mil a Silveira, enquanto ele não cumprir a determinação. Mandou também oficiar o Banco Central para bloquear todas as contas bancárias de Silveira, como garantia de que ele terá como pagar a multa. Alexandre de Moraes mandou ainda oficiar o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele indique dia, hora e local para a instalação da tornozeleira eletrônica em Silveira. E, por fim, negou os pedidos da defesa do deputado, que queria suspender as medidas adotadas pelo ministro. Alexandre de Moraes
também criticou a postura do deputado no documento em que ele determinou as novas medidas. Disse ele, abre aspas, estranha e esdrúxula situação onde o réu utiliza-se da Câmara dos Deputados para esconder-se da polícia e da justiça, ofendendo a própria dignidade do parlamento ao tratá-lo como covil de réus foragidos da justiça. Não só estranha a esdrúxula situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados, situação muito mais drástica do que aquela prevista em decisão judicial. Fecha aspas. Por fim, Alexandre de Moraes mandou abrir inquérito para apurar o crime de desobediência à decisão judicial. Renata Bonner. Obrigada, Júlio. A seguir, um viaduto que está protegendo animais. O Partido Democracia Cristã anunciou hoje a pré-candidatura de José Maria Emael à presidência da República. É a 6ª tentativa dele. Emael nasceu em Porto Alegre, é empresário e advogado com especialização em direito tributário. Já oficializaram as pré-candidaturas o PDT com Ciro Gomes, o PSDB com João Dória, o MDB com Simone Tebet, o Avante com André Janones, o Unidade Popular com Leonardo Péricles, o PSTU com Vera Lúcia e o PCB com Sofia Manzano. 2 partidos anunciaram os nomes, mas ainda não oficializaram as pré-candidaturas. O PT com Lula e o Podemos com Sérgio Moro. Na reportagem do início dessa edição sobre o reajuste dos remédios, nós dissemos que o percentual de reajuste ainda dependia da aprovação da Anvisa. Mas a Anvisa é só um dos órgãos que integram a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E é essa Câmara que deve aprovar ou não o reajuste de quase 11% previsto pelos laboratórios. Um decreto municipal reabriu parcialmente o acesso aos cânions de Capitólio, Minas Gerais, que estavam interditados desde o dia 8 de janeiro, quando a queda de um paredão de pedra atingiu uma embarcação com turistas e matou 10 pessoas. O acesso está restrito a uma embarcação por vez para visitantes com capacetes e coletes salva-vidas. A área vai passar por avaliações geológicas diárias. Por enquanto, em dias de chuva, a entrada fica suspensa. Um homem atingido por um galho morreu hoje à tarde em Colombo, no Paraná. O vento de mais de 70 km por hora derrubou árvores e galhos em dezenas de bairros de Curitiba. Houve danos também em Ponta Grossa, onde o vento passou de 80 km por hora. Vamos falar com a Eliana Marques, lá em São Paulo. Eliana, boa noite. Qual é a previsão do tempo para amanhã? Oi, Renata, boa noite para vocês aí. Olha, a previsão de mais temporal no Paraná. Boa noite para você também que acompanha a JN. Só que além do Paraná, os estados que devem ter os maiores volumes de chuva nos próximos dias são Rio e São Paulo. A Defesa Civil Paulista emitiu esse aviso que vale até sábado. A frente fria que está vindo do sul para o sudeste vai provocar chuva forte e contínua, com raios, ventos e granizo, principalmente no litoral norte e também na Baixada Santista. Vale do Paraíba e região metropolitana também terão muita chuva. No Rio, as tempestades vão atingir as regiões serrana, também passar pela região metropolitana, Baixada Fluminense, até o sul do estado. E há previsão de temporal ainda aqui entre o norte e a região dos lagos. Amanhã, além dessas áreas, também tem previsão de fortes pancadas de chuva no sul de Minas, em grande parte do Paraná e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. No centro-oeste, também na maior parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. E no norte e nordeste, nessas áreas aqui. Uma vai de Rondônia, passa pelo Acre até Amazonas, Pará. A outra começa no Amapá e vai até o sertão da Paraíba. E tem também essa aqui no litoral de Pernambuco até o litoral de Sergipe. Aracaju, Maceió, Recife, Fortaleza e São Luís terão calor com temporal. A mesma previsão para Rio Branco e Porto Velho. Já em Manaus, Cuiabá e Campo Grande, a temperatura sobe menos por causa do tempo mais fechado.
E não chove amanhã em parte de Roraima, também aqui da divisa de Pernambuco com o Piauí até o norte do Espírito Santo e do sudoeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de apenas 20 graus contra 29 de Brasília e 35 de Boa Vista. Essas são as 3 capitais com tempo firme. Tem possibilidade de geada, inclusive, na região da Campanha Gaúcha e também nas serras do sul do país, onde pode amanhecer com 0 grau. Em Florianópolis e Curitiba vai esfriar muito também, pode chover em todos esses dias. E na capital paulista a temperatura também despenca amanhã, máxima de apenas 22 graus, enquanto no Rio esfria só na sexta-feira. Agora o que é importante frisar, os temporais começam amanhã, tanto aqui em São Paulo quanto aí no Rio. Renata e Bonner. Vamos ficar de olho nesses temporais aí. Obrigada, Eliana. Tá anotado. Obrigado, Eliana. Um projeto executado numa rodovia está protegendo animais no estado do Rio, inclusive de uma espécie ameaçada de extinção. O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo onde o mico-leão-dourado ainda existe na natureza. São 2.500 animais espalhados por 8 municípios fluminenses. Eles vivem isolados em grupos que não se comunicam, refugiados em ilhas verdes, cercadas principalmente de pastagens. Dessa forma, o mico-leão se torna mais vulnerável. A reprodução da espécie fica restrita aos animais que vivem próximos, com pouca variedade genética. Um dos maiores obstáculos para a livre circulação dos bichos era essa estrada federal, a BR-101. Em agosto de 2020, o Jornal Nacional mostrou a construção do primeiro viaduto coberto de vegetação numa rodovia federal. Além dessa estrutura, foram instaladas outras 17 passagens subterrâneas e 10 passarelas menores sobre as pistas ligando os 2 lados da estrada. Uma exigência do órgão ambiental para a concessionária que opera a rodovia. Um investimento de aproximadamente 50 milhões de reais que já está dando resultado. Olha quem apareceu em uma das passarelas que cruzam a estrada. Esses foram os primeiros micos-leões dourados avistados fazendo a travessia. E não estavam sós. Na mesma passarela foram filmados saguis, cuícas e ouriços cacheiros. Esse corredor significa uma continuidade do dossel da floresta, permitindo que os animais que estavam antes separados possam agora cruzar entre si e aumentar a variabilidade genética da população desses indivíduos na paisagem. O viaduto estava assim quando estivemos aqui pela primeira vez em 2020. 1 ano e 7 meses depois da construção do viaduto e do plantio das primeiras mudas de árvores, a vegetação por aqui ainda não cresceu o suficiente para garantir segurança à travessia dos micos-leões dourados. Ainda assim, do jeito que essa estrutura se encontra no momento, é intensa a movimentação de animais silvestres nos 2 lados da rodovia BR-101. O Teiu segue rastejando. O furão pequeno é apressadinho. Este casal de cachorros do mato vive atravessando o viaduto de um lado para o outro. Além deles, pacas, siriemas, tatus e até um tamanduá. É possível ter rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, as infraestruturas que não são tão importantes. Mas é possível também que elas tenham preocupação com a biodiversidade e por isso que essas estruturas são tão importantes para o planejamento futuro. Para a concessionária, os resultados beneficiam também os motoristas. A gente percebeu uma redução bastante substancial com relação a índice de atropelamentos de indivíduos da fauna local e índice de acidentes viários também. Então a estrutura começa a se mostrar eficaz também para a segurança viária. A Academia do Oscar abriu hoje um processo disciplinar contra o ator Will Smith por violação do Código de Conduta. Isso inclui contato físico inapropriado, abusivo ou comportamento ameaçador. A academia informou também que no domingo, depois da agressão ao comediante Chris Rock, pediu para Will Smith deixar a cerimônia de premiação, mas que ele se recusou. O ator vai poder se defender por escrito. Entre as possíveis punições estão a expulsão e a suspensão. O resultado vai ser divulgado no dia 18 de abril.
Agora tem arte e entretenimento na Globo. O terceiro capítulo da superprodução Pantanal. Na sequência, o BBB. Depois tem Cinema do Líder e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem São Paulo e Palmeiras pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas informações da equipe de São Paulo e também as últimas notícias da equipe do Palmeiras. O São Paulo, que faz esse primeiro jogo no Morumbi, pretende fazer um bom resultado para levar a decisão pro Allianz Parque. Já o Palmeiras, favorito nessa final, pretende ganhar em pleno Morumbi. Então, se você é torcedor do São Paulo ou torcedor do Palmeiras, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comenta embaixo o seu palpite, porque a final do Paulistão começa nesta quarta-feira. São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi às 9h40 da noite. No horário de Brasília, pela primeira partida da decisão do torneio. O jogo de volta está marcado para domingo, no Allianz Parque, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Dessa vez, ao contrário das fases mata-matas anteriores, o campeão será conhecido em 2 jogos. A vantagem do Palmeiras, time de melhor campanha, é fazer a segunda partida em casa. Se o confronto terminar com empate no placar agregado, a taça será disputada nos pênaltis. O São Paulo teve tropeços no início do campeonato e se livrou de uma crise após engatar uma série de vitórias a partir da 5ª rodada. O time, que teve muitas mudanças durante a fase de grupos, numa tentativa de Rogério Ceni de evitar o desgaste físico dos atletas, chega à final confiante após eliminar o Corinthians na semifinal. Já o Palmeiras chega em um ótimo momento para a decisão. Apesar de algumas dúvidas do time por lesão, a equipe fez a melhor campanha da história do atual formato do Campeonato Paulista e não perde um jogo no tempo normal há cerca de 5 meses. As vitórias sobre Ituano e Red Bull Bragantino na fase final deram ainda mais moral para a equipe do Abel Ferreira. Pelo lado aí do São Paulo, como tem sido de praxe nesse começo de temporada, a escalação do São Paulo é um mistério. Rogério Ceni, porém, deve ter um único desfalque para o jogo, o meia Gabriel Sara, ele está lesionado. Arboleda deve estar de volta ao Brasil nesta quarta, após disputar as eliminatórias, mas sua escalação será definida horas antes da partida. Então, a provável escalação do São Paulo deve ter Jandrei, aí na zaga essa dúvida entre o Léo ou o Arboleda, aí Diego, Wellington, Rafinha, Pablo Maia, Nestor, Alisson, Igor Gomes, Caleri e Éder. Já pelo lado do Palmeiras, pro primeiro jogo da final, o Abel Ferreira segue sem poder contar com o zagueiro Luan, em recuperação de uma lesão na coxa. Além dele, o goleiro Everton, com uma lesão na mão, e o volante Danilo, com um trauma na coxa, são dúvidas para a partida. Se não jogarem, o Marcelo Lomba e o Jailson devem seguir como titulares. Então a provável escalação do Palmeiras deve ter Marcelo Lomba, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Marcos Rocha, Jailson, Zé Rafael, Scarpa, Veiga e Dudu, e na frente o Rony. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo Douglas Marques das Flores. Vai contar com os assistentes o Daniel Paulo Zioli e o Alex Ang Ribeiro. No VAR teremos o José Cláudio Rocha Filho. Para chegar até aqui na final, o São Paulo, nas quartas de final, bateu a equipe do São Bernardo pelo placar de 4-1 e na semifinal bateu o Corinthians, jogando também no Morumbi, pelo placar de 2-1. Já a equipe do Palmeiras, para chegar até essa final, nas quartas de final passou pelo Ituano, jogando em casa, pelo placar de 2-0, e na semifinal, também jogando em casa, passou pelo Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.